Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós celebramos hoje a festa de São Matias. Depois da traição que fez Judas, o seu suicídio que é narrado no Evangelho de Mateus somente, então Pedro, cumprindo a função que lhe é dada pelo Senhor, de confirmar os seus irmãos da fé, de ser o vigário de Cristo, de governar a igreja do Senhor, então isso todos os evangelhos nunca vão negar essa dimensão petrina. Todos reconhecem Pedro como autoridade. Creio que esta é uma dimensão, algumas vezes já falamos sobre isso, muitas vezes quando eu encontro Pedro recordo, nós vivemos uma profunda crise de autoridade. Até mesmo aquelas pessoas que se sentem vítimas desta crise, estejam atentos, por exemplo, eu encontro os pais que sofrem com a ausência de autoridade que têm em relação aos filhos, muitas vezes a ausência de autoridade que eles mesmos criaram, e observa muitas vezes assim a relação dos pais com recém-nascidos de hoje. Então, muitas vezes esses pais, fruto de uma relação autoritária, eles querem criar o filho sem limite. Mas creiam-me, senhores, creiam-me, a partir da experiência de acompanhar tantos pais, de ter cuidado de um centro de formação, que grande coisa nós fazíamos para ajudar os pais. Nós dizíamos assim: filho se nasce e pai se torna. Então todos nós nascemos como filhos, mas não é somente o colocar um filho no mundo que faz alguém ser pai e mãe, mas precisa um empenho de vida, um empenho de amor, um empenho de autoridade, de educação. Então, mesmo as pessoas que sofrem hoje diante da incapacidade de ter autoridade, muitas vezes da relação com as pessoas que podem exercer autoridade com elas são rebeldes. Então isso também acontece hoje a nível de igreja, na relação que se tem com todas as autoridades, inclusive com aquele que é sucessor de Pedro. Então, estejamos atentos. O Senhor escolheu um grupo, que é o grupo apostólico, e nesse grupo ele escolheu um que é o seu vigário, e a ele confiou as chaves da igreja para que ele governe em seu nome a igreja de Cristo. Muito bem, hoje Pedro vai se dirigir aos seus apóstolos, e vai dizer assim: irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou nas Escrituras. Então, que era preciso que se cumprisse a história de Judas. Sabe que olhar para a história, inclusive a história que nos faz sofrer, e pensarmos assim, que era preciso que se cumprisse. Mas em que sentido? Ora, disso nós já sabemos pelo Evangelho, que não é que Deus, o Pai, designou que Judas fosse o traidor, que o inseriu no grupo dos apóstolos para que ele entregasse o filho à morte. Isso não é verdade. Jesus, eu tenho a alegria sempre de recordar essa parábola, aonde Jesus vai falar daquele patrão da vinha, que vai enviar o seu primeiro grupo de empregados para prestação de contas, são matados, envia o segundo grupo, são matados, e depois vai dizer: ao meu filho ele não fará o mal, e envia o seu filho. Deus assim pensou de nós. Deus pensou da humanidade que ao meu filho eles não farão mal. Mas a humanidade assim o quis. Então Judas usou mal a sua liberdade. Mas não é que ele foi escolhido pelo Senhor para isso. Deus não escolhe pessoas para fazer o mal. Nos escolhe e nos chama para fazer o bem. Ora, mas olhar essa história sofrida, como está fazendo Pedro, que é uma leitura da história de Jesus, e reconhecer que, olha, era preciso que se cumprisse a palavra de Deus, e que a palavra de Deus nunca é uma profecia que se entenda como adivinhação do futuro, mas que ler a nossa vida, a nossa história de alegria e de tristeza, a palavra de Deus nos ajuda a vivê-la, a aceitá-la. Então, Pedro então diz que é preciso recompor esse grupo e escolher entre aqueles que conviveram com Jesus para ser testemunha da sua ressurreição. Percebe isso? Que o critério da escolha não é que seja alguém que seja testemunha da ressurreição. Sobre esse tema já falamos, que se torna testemunha pela fé, mas que ele vai ser escolhido para ser testemunho, ou seja, que ilumina o futuro, não é critério para o passado. Então, que esse testemunho da ressurreição, todos nós devemos ser.
Todos nós podemos dizer: sou testemunha da ressurreição, porque é a fé que nos configura como testemunha, como aconteceu também com os apóstolos, com Matias. Pedro hoje assim se exprime. Apresentaram 2 nomes, José e Matias. Então eles rezam e depois lançam a sorte sobre 2 nomes para que então o Senhor o escolhesse. E assim é escolhido Matias, que foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Então a comunidade apostólica é escolhida como 12, como o novo Israel. O povo de Israel tinha 12 tribos, então o novo Israel é recomposto e de novo nós temos os 12 apóstolos. Este é o evangelho para a festa de hoje. O episódio nos é contado dos Atos dos Apóstolos e que narra um passo a mais na história da nossa igreja. Caríssimos, o texto do evangelho que nós escutamos na festa de São Matias é o mesmo do domingo. Então, a reflexão que nós já o fizemos antes. Eu chamo a vossa atenção para esta expressão 2 que refletem muito o carinho de Jesus para com os seus amigos. A primeira é a expressão amigos. Esse evangelho que é tão denso na insistência do amor, do amor, do amor, Jesus chama a esses discípulos, aos apóstolos, de amigos. Não vos chamo servos. Mas sabe que ser chamado servo já seria uma grande honra, porque servo é o nome com o qual são chamados os profetas. Moisés também é chamado de servo, o Batista é chamado de servo. Então aquele que está a serviço do Senhor já seria uma grande honra. Mas Jesus fala assim: vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer aquilo que ouvi do meu Pai. Mas também porque o servo, ele não participa da vida do seu Senhor. Ele não tem empenho com a causa. Ele cumpre uma norma, faz alguma coisa que é mandado, mas ele não está participando da vida do seu Senhor. Nós somos chamados a participar da vida do nosso Deus, a amá-lo. É muito belo quando se conta a história da amizade de Jonatas, o filho de Saul, e Davi. Jonatas é capaz de oferecer a sua vida para salvar o amigo, de se colocar em risco. É uma expressão de amor tal que supera aquilo que se prevê humanamente. Para salvar a vida do meu amigo, eu sou capaz de dar a vida por ele. Então, por isso Jesus fala: não existe maior amor do que dar a vida pelo amigo. Porque dar a vida por um inimigo seria já virtuoso, mas se é inimigo falta o vínculo de amor. Então Jesus fala: não existe maior amor que dar a vida pelo amigo. Mas podemos pensar um pouco em falando da amizade que devemos ter para com o nosso Deus, pensar também nas relações de amizades que nós temos. Caríssimos, a palavra amizade parece que é uma palavra que tende a perder o seu sentido, o seu conteúdo, se esvaziar. Então as culturas, elas vão fazendo isso. Uma palavra vai se esvaziando, perdendo o sentido, vai se banalizando. Então também a expressão de amizade, o ter um amigo, é uma coisa que está em risco na nossa sociedade. Porque por rede social nós chamamos um monte de gente de amigo que nós nunca vimos na nossa vida. O amor de amizade, ele precisa ter um vínculo, precisa ter conhecimento, precisa ter uma relação, precisa ter contato também físico. Então, nós somos chamados a partir da experiência de espiritualidade, a rever os nossos vínculos de amizade. É muito comum entre os santos profunda unidade de amizade. Se nós pensarmos, algumas que têm uma coincidência com o sangue, com a consanguinidade, como São Bento e Santa Escolástica, alguns que não têm. Pensemos em São Francisco e Santa Clara. O que seria Francisco sem Clara? O que seria Clara sem Francisco? Então, a história de amizade, ela percorre a história de espiritualidade e santidade da igreja. E nós precisamos, irmãos caríssimos, de amigos.
pessoas que nós confiemos, pessoas que nos ajudem a viver a nossa condição, a nossa vocação, a minha como religioso, como sacerdote, a tua muitas vezes como casado, que nos sustentem na nossa vida, nos protegendo até mesmo de nós mesmos quando nós tendemos a cometer um erro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.